pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0 Mais, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos, curiosas, conectadas e interessadas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o entendimento das finanças pessoais e as mulheres maduras. Para isso, eu tenho o prazer de bater um papo aqui hoje com a Maria Guiomar Vieira, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre esse assunto, né, Guiomar? Tudo bem? Tudo bem, e você, Cíntia? Tudo bem, super obrigada por estar aqui com a gente, viu? Não, é muito legal, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um grande prazer. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Bom, antes da gente começar o bate-papo, eu queria falar um pouquinho sobre o perfil da Guiomar. A Guiomar é assessora de investimentos na Davos Financial Partnership, uma empresa de assessoria patrimonial de investimentos, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Ela é formada em administração de empresas e tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, em assessoria de investimento e passou por empresas como o Bradesco, o HSBC e o Itaú. Guilmar, eu vou começar te perguntando se você acha que as mulheres maduras, acima de 50 anos, que é aqui o foco, né, da nossa audiência, têm se preocupado hoje em gerir as suas finanças pessoais e o seu patrimônio, ou elas continuam delegando para um homem da família ou amigo próximo, que na verdade é o que acontecia quando eu trabalhava no banco, aí isso era muito comum. Isso continua acontecendo? Eu acho que ainda acontece, sim, tem uma parte das mulheres que continua delegando a algum homem da família ou algum amigo próximo, né? Até porque esse assunto parece um pouco complicado. E por uma questão de convenção, esse assunto era acompanhado predominantemente por homens. Mas, por outro lado, eu vejo que cada vez mais mulheres têm buscado entender para ter condições também de poder tomar as próprias decisões. Eu tenho, inclusive, mulheres que tomaram a rédea dos seus investimentos, muitas delas são empreendedoras, e essa atuação se tornou mais ativa, elas passaram a gerir o patrimônio delas e da família. Vilmar, mas você tem muita experiência em assessoria de investimentos. Então, na tua opinião, por que você acha que ainda, apesar de ter crescido o aumento de mulheres que estão aí tomando as rédeas do investimento, do seu patrimônio, ainda existem várias mulheres que acabam delegando isso para alguém? Então, sobre as mulheres que acabam delegando a parte de investimentos, não é nem só para os homens, às vezes para filhos ou filhas, como pessoas de confiança, um pouco daquilo que a gente tem visto como uma construção histórica. As mulheres acabaram tendo um papel mais voltado para o lar, para a educação dos filhos. E quando a gente olha a própria formação feminina, bem predominante em áreas não financeiras, né? Os homens acabam tomando a parte maior da formação financeira, em carreiras como economia, administração de empresas, o que vem gradualmente mudando. As pessoas, então, assim, é um pouco também de estigma. As pessoas comentam: nossa, como é essa bolsa? Escuto que o papel subiu, que o papel caiu, não sei se eu vou conseguir mexer com isso. Aí as pessoas acabam ficando em poupança ou delegando para outras pessoas essa parte da estratégia. Perfeito. Agora, eu vi um dado, né, num site chamado investing.com, que divulgou recentemente, de acordo com uma pesquisa sobre o investidor brasileiro realizada pela Ambima, 72% das mulheres no Brasil não são investidoras. Agora, existe alguma iniciativa no mercado financeiro direcionada especificamente para conversar com mulheres? Você vê alguma coisa acontecendo? Sim, nós temos visto muitas iniciativas nesse sentido.
Na verdade, nós tivemos uma grande expansão do mercado financeiro, que no passado acabava centralizado nos grandes bancos, e a expansão dos serviços financeiros também, descentralizando das plataformas de bancos, né? Então, essas novas plataformas têm trazido soluções e novas conversas com as mulheres, de uma forma mais simples, mais inicial para quem quer começar, e de uma forma mais avançada para quem já está investindo. Eu tenho visto muitas novas oportunidades e ações voltadas para as mulheres. Ah, que bom isso, hein? Eu vejo mesmo algumas informações na verdade, até algumas plataformas mesmo de conteúdo expandindo, mas eu não sabia se era realmente alguma coisa de movimento mesmo, né? Nessa área. Você está me dizendo que sim. Agora, eu até tenho algumas amigas que às vezes a gente conversa pelo fato de eu ter trabalhado muito tempo no mercado financeiro e vejo que, principalmente nas mulheres maduras, muitas se sentem envergonhadas ou acham que não têm patrimônio suficiente para poder contar com uma assessoria financeira. E aí, às vezes, eu explico para elas que não é bem assim, né? Que hoje em dia, você tendo um pouquinho de dinheiro, você já consegue fazer e aproveitar muito melhor do que ficar só na poupança. Mas você acha que isso faz sentido, né? Assim, né? Tem razão dessas mulheres se sentirem envergonhadas? Eu acho que isso é real, mas eu acredito que não faz sentido se sentir dessa forma. Muitas vezes as mulheres acham que o valor disponível é muito pequeno para investir, e aí elas nem começam, nem procuram ajuda. Isso é um mito. Hoje nós temos investimentos com valores mínimos muito baixos, que vão trazer um ganho real, que é acima da inflação, para essas investidoras. Eu acho que não pode ter a vergonha, tem que procurar. A gente tem disponível uma gama de profissionais, inclusive eu faço parte desse time de profissionais de assessoria, e tem sim como fazer grandes investimentos e fazer com que o dinheiro trabalhe a favor dos nossos clientes ao longo do tempo. Agora, como a assessoria financeira pode ajudar principalmente as mulheres maduras que não investem ainda? Como é que elas poderiam, qual seria o caminho, né, para elas buscarem isso? Então, o planejamento financeiro, ele envolve algumas etapas, e isso é super importante quando você conversa com um profissional. Então, o profissional, ele vai avaliar, em primeiro lugar, quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Qual a sua capacidade de poupança? A gente vai avaliar também o seu perfil de risco, vai levar em consideração o seu conhecimento ou não sobre mercado financeiro, para poder também aí fazer a melhor recomendação. Todo esse conjunto, que é o que a gente trabalha na assessoria, em que a gente vai fazer uma recomendação adequada para cada perfil de investidor, isso faz a diferença para que a gente tenha um planejamento estratégico. Eu digo que se a gente se planeja para muitas coisas na vida, então a gente também tem que se planejar para que o dinheiro trabalhe para nós, para que a gente possa ter um ganho real, para que o investimento traga o retorno acima da inflação, como eu mencionei, porque senão a gente acaba corroendo o nosso poder de compra. Então, tudo isso é trabalhado quando a gente pensa na parte da assessoria para mulheres maduras, que nunca tiveram esse contato. Acho que é super importante a gente fazer um primeiro diagnóstico e trazer as melhores oportunidades. Muito bom. Agora, você acha que existe realmente uma diferença de nível de tolerância a risco entre mulheres e homens? Ou isso é um mito também? Não,
Eu não só acho, como a gente tem aí algumas pesquisas que detalham isso. As mulheres tendem a ser mais conservadoras do que os homens, por conta aí de acompanhamento de mercado. Muitas vezes os homens acabam acompanhando um pouco mais o mercado, mas as mulheres investidoras, elas tendem sim a ser mais conservadoras, a quererem investimentos que oscilem menos, que tragam um retorno mais constante. Sim, existe a questão de tolerância a risco. Quando a gente avalia homens e mulheres, geralmente elas são mais conservadoras do que os homens. Agora, num outro bate-papo que eu tive com a Kátia, ela mencionou que, apesar de ter mesmo esse cenário, as mulheres escutam mais os assessores. Você também É acha isso? verdade, eu acho, É. é verdade. É muito bacana, eu acho que elas, à medida que você explica, né, e elas entendem, elas costumam aderir mais à sugestão. Eu acho que isso acontece. Ah, interessante. Agora, eu vou te pedir para dar algumas dicas para a nossa audiência, para essas mulheres que gostariam de assumir a gestão, né, do seu patrimônio e que não sabem, eventualmente, por onde começar. Então, a gente está falando, de fato, que a assessoria financeira é importante, mas onde que ela busca? É no banco que ela tem conta? Ou fazer uma pesquisa, né? Como é que ela tira, às vezes, essa vergonha, às vezes ela não quer ir pessoalmente, tem como ela fazer um contato e fazer algum tipo de consulta, como esse bate-papo, por exemplo, que a gente está tendo, virtual, né? Quais as dicas que você daria para essas mulheres? É, então, o que eu posso dar de dica é assim, que se elas trabalham com um banco grande, elas vão ter que procurar necessariamente o gerente do banco, né? Mas assim, o primeiro ponto de tudo é que hoje a gente tem um mercado que é muito rico na oferta de produtos. E é importante entender o que faz sentido. Como eu mencionei, no planejamento financeiro, a gente vai fazer toda a avaliação. Então, assim, é interessante sempre que possível que elas procurem um profissional para que possa fazer esse primeiro passo. Mas basicamente vai ter a ver com o momento de vida e com tolerância do risco que ela tem para os investimentos. Eu acho que um ponto principal para quem está começando, a gente tem plataformas como o Tesouro Direto, que são plataformas onde você tem a possibilidade de comprar títulos direto do Tesouro Nacional, que tem risco baixo, que a gente costuma dizer que são ativos livres de risco dentro do nosso cenário. É uma grande oportunidade. A gente tem alguns produtos que levam em consideração uma aplicação progressiva anual e valores pequenos, como, por exemplo, planos de previdência em que a cliente tem a possibilidade de, além de ter a disciplina de poupar mensalmente, também trabalhar a partir da estrutura de sucessão, porque a previdência é um dos produtos que, na falta do investidor, não entra em processo de inventário. Então, a gente tem aí muitas oportunidades. Acho que vale a pena um papo com o assessor e me coloco aqui à disposição, inclusive, e acho que o mercado hoje tem uma estrutura, está muito bem amparado, tem uma estrutura muito boa para atender a todos os nossos investidores e principalmente aí as mulheres que querem começar a investir. É super importante cuidar daquilo que você conquistou para garantir a sua qualidade de vida aí madura. É muito importante, muito legal esse movimento. Guilmar, então a gente estava falando aqui um pouquinho, né, do gerente da conta e também do assessor financeiro. Então, eu queria te pedir, talvez as pessoas não saibam exatamente a diferença, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o papel de cada um.
E na necessidade eventual da pessoa precisar ou sentir a necessidade de conversar com o assessor, qual seria a sua sugestão para ela poder identificar, né, um assessor e poder conversar com essa pessoa? Legal. Então, primeiro ponto, a diferença entre o gerente de banco e um assessor financeiro. O gerente do banco, ele vai te ajudar com qualquer coisa que diga respeito à sua conta corrente. Então, pode ser um empréstimo, se você quer um consórcio, e também ele pode saber falar de investimentos, ou não. Caso ele não tenha condição de te ajudar com investimentos, ele vai trazer até você um especialista que possa te ajudar. Então, ele é generalista. Já o assessor de investimentos, ele é o especialista. Ele só lida com investimentos, conhece as oportunidades do mercado e vai atender a sua necessidade especificamente, considerando seu perfil de investidor, diversificação de carteira, necessidade de liquidez. Ele faz aí um plano financeiro para a sua vida. Essa é a diferença. Então, esse é o primeiro ponto. E como é que você tem acesso a um assessor de investimentos? Você pode pedir uma indicação dentro da sua rede de relacionamento, porque esse é um papel que a gente não vai procurar aí aleatoriamente, procurar os escritórios, a gente procura perguntar para quem já está tratando desse assunto, se tem alguém de confiança, se pode indicar. Eu acho que esse é o caminho, mas eu acho que, como tudo que a gente procura conhecer, a gente vai atrás de duas, até mais opiniões. Acho que é muito importante isso. Acho que Perfeito. Aí você estava comentando um pouquinho lá, dando um exemplo, né, da Previdência, que um assessor, por exemplo, poderia aí explicar um pouquinho sobre vários produtos, né? E aí você estava falando para mim lá da Previdência. eu estava, sabe, porque a previdência, ela é tida como um produto muitas vezes não adequado, porque as pessoas acham que a previdência é de longo prazo. E até ela é um produto para garantir a sua qualidade de vida lá na frente. No entanto, o que as pessoas não sabem é que ela tem liquidez diária, que rende tanto quanto um outro investimento, não perde em nada na questão do rendimento, e mais, ela é uma ferramenta sucessória, né? Então, se a pessoa vem a faltar, mas mencionou ali dentro da Previdência como beneficiário um filho, os filhos, eles vão ter acesso a esse recurso de imediato. E eu já me deparei com situações em que as famílias tinham muito patrimônio, mas no momento de uma falta aí inesperada, elas não conseguiam acessar. E a ferramenta de sucessão indicada nesses casos é a previdência. Então, assim, como diversificação para uma parte pequena do patrimônio é importante. Maravilha. E esse é um exemplo do que um assessor pode ajudar na hora em que ele avaliar todo o perfil, como você falou lá atrás, né? Exatamente. Eu acho que É. essa é a tendência, à medida que as pessoas começam a poupar, então, assim, adquirem a disciplina de poupar, elas começam a ter mais contato com o gerente do banco para entender um pouco mais esse assunto, mas aí, se elas estão já curiosas para conhecer um pouquinho, é importante ter contato com o assessor financeiro, eu acho que é bem bacana. Maravilha. Ilmar, então, olha, tenho que te agradecer pela participação aí, responder as dúvidas que as nossas seguidoras mandaram.
Vamos deixar teu contato aqui para se as pessoas tiverem mais alguma dúvida e você puder ajudar, viu? Então, muito obrigada aí pela tua participação aqui na Estilo 5.0 mais. Imagina, para mim é um super prazer estar aqui com vocês. Eu espero que eu possa ter ajudado e esclarecido. E aí, pessoal, bora poupar um pouquinho, fazer uma carteira legal de investimentos. É isso mesmo, e assumir a gestão do patrimônio, né, mulherada? Exato. Tá bom, um Muito bom. abraço, viu? Para Obrigada. você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a Guiomar. É muito importante a gente assumir a gestão, ou pelo menos entender o que está acontecendo. Se você vai fazer a gestão em conjunto com a pessoa com quem você está, também é ótimo, mas você tem que saber qual é o seu patrimônio, como ele anda, como você pode cuidar melhor dele. E não importa a idade, se você não fez ainda, você pode começar, nunca é tarde. E ainda mais com o aumento da longevidade, a gente tem que se preocupar para poder garantir lá na frente uma qualidade de vida com mais tranquilidade. Se você está acessando um dos canais da Estilo 5.0 mais pela primeira vez, não esqueça, no YouTube, dê um like, se inscreva, ative o sininho, siga as nossas páginas no Instagram e no Facebook e acesse o nosso site. Vem participar com a gente da Revolução da Longevidade, principalmente sugerindo conteúdos que vocês gostariam de ver nos nossos canais. Um abraço!